O Ministério Público de Anápolis tenta reverter a liberdade do médico ginecologista suspeito de abusos sexuais. Pacientes que denunciaram os casos na delegacia questionam por que ele está solto. Eu tenho medo de poder fazer alguma coisa com a gente. Está preso o PM da reserva que chefiava uma superintendência de trânsito e é suspeito de cobrar propina para liberar carros apreendidos. Tá difícil fechar a conta. Produtores de leite de Rio Verde reclamam do aumento nos custos de produção, que chega a 75%, enquanto o preço médio do leite não teve reajustes. E está chegando o Dia das Crianças e o comércio aposta em boas vendas. Os brinquedos ocupam o primeiro lugar na preferência de presentes. Hoje é terça-feira, 5 de outubro, e o Jornal Anhanguera está só começando. Olá, boa noite. Agora 7h08. O médico suspeito de crimes sexuais está solto. Ele ficou preso por 5 dias, suspeito de crimes sexuais contra pacientes. Até agora, 53 mulheres denunciaram o médico na delegacia de Anápolis. A notícia de que o médico foi solto deixou essa mulher com medo. Ela é uma das 53 vítimas que procuraram a delegacia. Eu fiquei em choque, eu entrei em crise, me deu crise de ansiedade, chorei muito. Nicodemo Júnior Stanislau Moraes deixou o presídio de Anápolis no início da noite desta segunda-feira e voltou para casa. O médico já havia passado por uma audiência de custódia com o juiz Adriano Linhares Camargo na sexta-feira, mas o pedido de revogação da prisão tinha sido negado. A defesa entrou com um novo pedido e nesta segunda, o mesmo juiz decidiu soltar o ginecologista. O magistrado entendeu que, através dos nossos documentos, que juntamos aos autos, que não tem necessidade de mantê-lo preso. O médico pode circular livremente com a tornozeleira eletrônica, mas não pode se mudar de Anápolis e deve voltar para casa sempre antes das 10 da noite. E mesmo solto, continua sendo investigado por abuso e importunação sexual e ainda estupro de vulnerável. De uma certa forma, ele pode não estar preso preventivamente agora, mas ele irá ser condenado, porque nós temos muitas provas contra ele e cada vítima é um novo crime, cada vítima é uma nova pena. Então nós pedimos que as vítimas continuem comparecendo aqui. O Conselho Regional de Medicina de Goiás disse que tomou conhecimento a respeito do caso envolvendo o médico no fim do mês passado. Nesta semana, a entidade solicitou uma cópia do inquérito policial e disse que está apurando a conduta do profissional. O CREMEGO disse ainda que essa investigação corre sob sigilo. O médico já foi condenado pela Justiça do Distrito Federal por violação sexual. Tivemos acesso a essa sentença. Nicodemos foi condenado em primeira instância a 2 anos de reclusão. Na mesma decisão, o juiz disse que não via motivos para manter o réu preso e que ele poderia recorrer em liberdade. A defesa entrou com recurso e o processo corre em segredo de justiça. Mesmo com a condenação, o médico tinha permissão do Conselho Regional de Medicina para atuar no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Pará e Paraná. Em todos estes locais, há registros de denúncias contra ele, todas elas por crimes sexuais. Desde que o ginecologista foi preso, a defesa argumenta que o cliente não cometeu nenhum crime e que todos os atendimentos foram baseados na ciência. Mas, segundo a delegada, todas as vítimas relataram que sofreram abuso sexual e que o médico ainda assediava usando palavras de baixo calão. Ouvimos ainda a Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. A entidade é bem clara e diz que esta não é a conduta correta de um profissional. Muitas mulheres procuram um ginecologista para referir uma diminuição da libido, uma dificuldade para ter orgasmo. O médico tem que ter muito cuidado ao lidar com isso, até mesmo nas palavras que ele vai usar. Então a gente orienta que se faça isso da maneira mais científica possível, deixando bem claros os limites entre o médico profissional, né, e aquela paciente. Então, se realmente houve uso de palavras desse nível, né, e um exame inadequado neste momento, aí a gente pode estar diante de um caso de uma conduta não ética, né? Eu tenho medo de poder fazer alguma coisa com a gente, que eu não posso voltar para a prisão, né? Porque eu realmente não entendi por que ele foi solto. Ainda hoje a gente volta com mais novidades sobre esse caso.
A Polícia Civil de Goiás prendeu hoje um policial militar reformado e um guarda civil municipal em Formosa, no entorno do Distrito Federal. Eles são suspeitos de praticar crimes contra a administração pública, isso durante vários anos, quando atuavam em uma secretaria municipal. Sobre esse assunto, o repórter Myron Walton explica para a gente como que funcionava esse esquema. Boa noite para você. Olá, Gabriela, boa noite para você, boa noite a todos. Essa prisão preventiva desse policial militar reformado e dessa guarda civil municipal aconteceram hoje lá em Formosa. Eles são suspeitos de praticar diversos crimes contra a administração pública no ano de 2019 e também em 2020. Eles trabalhavam na Superintendência de Transportes e Trânsito de Formosa e são investigados por cobrar de maneira indevida valores para ter a liberação de carros que estavam no pátio lá da superintendência. Nesses carros eles não poderiam ser liberados. Muitas dessas cobranças, Gabi, eram feitas em dinheiro, em espécie, e elas não haviam essa necessidade de pagamento. Já outras vezes, eles cobravam taxas acima do que é permitido por lei. De acordo com a polícia, esse esquema de pagamento acontecia tanto quando o motorista chegava lá no prédio público para poder tentar resolver o problema do seu carro, quanto funcionários da superintendência ligavam para a casa desses motoristas para eles irem lá até o prédio público. Olha, a polícia disse que durante toda essa investigação e também durante o depoimento deles, eles ficaram calados. Essa investigação agora vai continuar e a polícia acredita que tenha mais gente envolvida nessa associação criminosa. Gabriela? Qualquer novidade, conta aqui pra gente, viu, Myron? Boa noite pra você. Só mais um detalhe, viu? O PM reformado e o guarda civil de Formosa ainda não apresentaram nenhum advogado, segundo o que a gente conseguiu apurar até agora. Tem golpe sendo aplicado nos familiares de pacientes que estão internados no Hospital Centro-Norte de Uruaçu, o hospital de campanha. Funciona assim: esses criminosos eles estão ligando para os familiares e pedindo dinheiro como se fosse aí para pagar alguma despesa médica. Só que o hospital, claro, não pede dinheiro para nenhum tipo de tratamento para a Covid-19. 3 famílias vítimas dos criminosos já procuraram a polícia. O estelionatário chegou a entrar em contato com a Núbia, que está com o familiar internado no Hospital Centro-Norte. Se identificou como médico, disse que, como o estado da minha mãe era muito grave, ela precisava passar por uma bateria de exames, mas que no hospital não tinha os equipamentos necessários para esses exames e que se ela não passasse por esses exames, ela não suportaria mais que 4 horas. Então eu precisaria pagar para que daqui 15 dias a gente entrasse com um pedido de reembolso para que o SUS reembolsasse. Eu consegui perceber alguns sinais de que aquilo dali poderia ser um golpe. 3 vítimas já procuraram a delegacia de polícia de Uruaçu para denunciar o crime. Inclusive, um dos familiares de um paciente que está internado no Hospital Centro-Norte com Covid-19 chegou a depositar na conta do criminoso R$ 550. Nessa nota técnica emitida pelo Hospital Centro-Norte de Uruaçu, a unidade diz que não pede dinheiro a nenhum familiar de paciente para que sejam realizados os tratamentos médicos dos que se recuperam da Covid-19 na unidade e que todas as despesas são custeadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Estamos investigando como que essas pessoas têm acesso e descobrem o vínculo dessas pessoas externas com seus familiares, descobrem os telefones delas, né? Mas não é essa a forma de trabalho dos hospitais. Todos os valores, todos os exames são solicitados junto ao hospital, né? Não é via aplicativo, não é via telefone, não é nada disso. Tem que desconfiar, né, gente? Se não bastasse toda a angústia já... Olha, o derramamento de uma carga provocou vários acidentes na BR-060. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um alerta. A carga de vísceras de animais ficou espalhada na rodovia, deixando a pista escorregadia, perto de Cesarina, entre Goiânia e Rio Verde. Você tá vendo esse amarelão aí? Esse amarelão tudinho aí são vísceras, ó. Isso aí, ó, o carro tá aqui, ó. Tá todo mundo bem, graças a Deus, todo mundo bem. Ali, aqueles 2 ali é tudo carro batido. Aqueles lá é uma caminhonete que quase virou nas minhas costas, tem 2 carros ali. O SAMU acabou de chegar. Vários acidentes foram registrados desde o fim da madrugada. A Polícia Rodoviária Federal foi para o trecho para orientar o motorista sobre o risco grande de mais acidentes. O trânsito ficou lento, ninguém ficou gravemente ferido.
Com atualização, a Polícia Rodoviária Federal diz que foram 8 acidentes ao todo. O caminhão que levava o carregamento de vísceras de frango foi apreendido e o motorista autuado. A pista foi liberada por volta de 2h30 da tarde. Um vereador de São Simão foi preso na Operação Balada da Polícia Federal. A operação realizada hoje em vários estados é para combater o tráfico de drogas, armas e até mesmo a lavagem de dinheiro, viu? O Eduardo Marins está ao vivo de Rio Verde, vai trazer as informações para a gente. E eu quero saber aí, né, do qual que é, então, o envolvimento desse vereador, qual seria o envolvimento dele. Ele é de São Simão, né? Traz os detalhes para a gente. Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Ao longo de todo o dia, em vários estados, foram cumpridos 247 mandados de prisão e 249 de busca e apreensão. Esses trabalhos foram coordenados pela Polícia Federal de Uberlândia. Aqui em Goiás, as ações foram feitas em Goiânia, São Simão, Quirinópolis e também Itumbiara. Segundo o delegado da PF, em São Simão, um vereador então chegou a ser preso, mas por questão de sigilo, a polícia não pode dar detalhes de quem seria esse vereador e também dos outros envolvidos nas prisões aqui do estado. O que se sabe nessa operação é que ela traz o objetivo de combater o tráfico de drogas, de armas e também lavagem de dinheiro. Em relação ao tráfico de drogas, era feita a distribuição do entorpecente em vários estados, como Goiás, Espírito Santo e até mesmo Rio de Janeiro e algumas partes de Minas Gerais. Em relação ao tráfico de armas, o grupo criminoso comprava em Mato Grosso do Sul, preparava em Uberlândia e distribuía no Triângulo Mineiro e até mesmo para uma facção criminosa lá no estado do Rio de Janeiro. Durante todo o tempo desse esquema, suspeita que o grupo tenha movimentado mais de 2 bilhões de reais. Viu, Gabi? Eu volto com você. Obrigada, pelas informações. O presidente da Câmara de Vereadores de São Simão, Lucas Vasconcelos, disse que aguarda mais informações sobre esse caso e aí só depois o departamento jurídico deve se manifestar. A Promotoria de Justiça de Anápolis entrou com recurso para reverter a decisão do juiz Adriano Linhares, que soltou o ginecologista Nicodemos Júnior. Ele ficou preso, só para a gente relembrar aí, por 5 dias, suspeito de crimes sexuais contra pacientes, que a gente mostrou no comecinho do jornal. Até agora, 53 mulheres denunciaram esse médico na delegacia de Anápolis. A gente volta então a falar desse assunto com o Jonathan Moreira agora ao vivo, que tem mais novidades desse caso. Boa noite para você. Como é que tá, Gabriela? Boa noite para você e para todos que nos acompanham. É isso mesmo que você disse, viu, Gabriela? O Ministério Público já protocolou esse pedido aí para que seja revista, portanto, a soltura do médico ginecologista, o doutor Nicodemos Júnior. O Ministério Público disse que está equivocada a forma do magistrado ao ignorar o relato das mais de 50 vítimas e também a gravidade dos crimes que supostamente foram cometidos aí pelo doutor Nicodemos. O próximo passo agora é ajuizar uma denúncia por parte do Ministério Público junto à Justiça. E isso será feito assim que o inquérito for concluído. Com a soltura do médico, alguma coisa deve mudar nessa investigação, que é o fato da Polícia Civil ter mais 30 dias agora para concluir as investigações. Hoje, a Polícia Civil diz que conseguiu abrir um cofre. No dia em que o doutor Nicodemos foi preso, e também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência e no consultório, um cofre foi apreendido. Hoje a Polícia Civil conseguiu abrir esse cofre com a ajuda do Corpo de Bombeiros e dentro estavam armas e também munições, um revólver e uma pistola e aproximadamente 18 mil reais que foram depositados numa conta jurídica. A delegada disse que, além de médico, ele é também militar da reserva e as licenças dessas armas estavam vencidas. Nós acabamos de conversar com o médico, nós gravamos uma entrevista com ele. Ele começou a conversa dizendo que foi mal interpretado pelas vítimas. Ele disse que a forma como ele conduzia as conversas e também os exames fez com que ele fosse mal visto pelas mulheres, fosse mal interpretado por essas mulheres. Ele disse ainda sobre as armas que essas armas são dele e que as licenças realmente estavam vencidas. Nós separamos trechos dessa conversa, vamos acompanhar. Durante o exame físico, eu tenho que fazer o toque. O ginecologista que não faz o toque em sua paciente, ele não examinou. Assim como um cardiologista que não escuta o coração do seu paciente, ele não examinou. Um erro meu, concordo. Brinca com o WhatsApp, faz alguma brincadeira, comenta alguma coisa de uma forma inadequada, concordo que eu fiz isso eu estou errado. Mas nunca, em nenhum momento, eu toquei uma paciente com o objetivo de ter prazer sexual ou de fazer ela ter um prazer sexual.
né? Porque o objetivo ali é o exame físico. O médico, então, desconhece que tenha feito algum tipo de crime sexual contra essas mulheres, tenha cometido algum tipo de crime sexual, mas reconhece que em algum momento tenha brincado com a paciente pelo WhatsApp, como ele diz, por mensagens de aplicativo, né? E chegou até a pedir desculpas às vítimas desses supostos assédios. O médico disse ainda que vai rever, diz que consultou a família e disse que vai rever se vai continuar exercendo a profissão, a medicina ou não. Só lembrando, Gabriela, que o CREMEGO, que é o Conselho Regional de Medicina em Goiás, solicitou nesta semana uma cópia do inquérito policial e foi aberta uma sindicância para apurar a conduta do profissional. Esse procedimento, essa averiguação, corre sob sigilo. Gabriela. A gente vai seguir acompanhando, então, essas investigações. Boa noite, bom trabalho. No sudoeste do estado, os produtores de leite estão com dificuldades para fechar as contas no fim do mês. Isso porque os insumos para manter o gado produzindo subiram muito, enquanto o preço do litro do leite vendido pelos pecuaristas não acompanhou os aumentos. Nesta fazenda, são 100 vacas em produção que rendem pelo menos 2.000 litros de leite por dia. Mas neste ano, o seu Ocimar esperava que fosse mais. Só que o clima quente fez com que os animais dele produzissem menos. Temperaturas acima de 35, 40 graus, o animal ele perde muita produtividade. A estiagem severa também fez com que o gado dele fosse confinado mais cedo. Maior tempo de confinamento, maior consumo de comida. Mesmo com a silagem utilizada na alimentação do gado sendo produzida aqui mesmo, a variação climática gerou queda de 15% na produtividade do milho. Para que isso não refletisse na qualidade do leite, foi preciso acrescentar outros insumos na dieta dos animais. Nós tivemos que inserir outros ingredientes nessa dieta, né? Assim como o caroço de algodão, a casquinha de soja, para a gente poder fechar esses níveis, né? E atender às exigências dos animais. Enquanto os custos com a produção subiram, o valor médio da venda do litro do leite continua girando em torno dos R$ 2,50, assim como no ano passado. Maior gasto, menor lucro. Uma conta que os produtores não estão conseguindo fechar. Já na fazenda do Seu Cairo, são 180 vacas que ficam confinadas. São mais de 5.500 litros de leite por dia. O pecuarista diz que o custo com o tratamento dos animais aqui ficou pelo menos 25% mais caro no último ano. Maquinário disparou, manutenção disparou. Então, hoje, para você conseguir manter na atividade, você tem que ser muito eficiente e alguns detalhinhos para que você consiga sobreviver. De volta para te mostrar que no final da tarde de hoje choveu em Porangatu, no norte do estado. Primeiro veio aquele poeirão todo e aí logo em seguida começou a chover e choveu forte, viu? Foi um refresco, né, para os moradores que enfrentam sempre aquele calorão de Porangatu, que hoje, por exemplo, estava em 39 graus nesta tarde. Os termômetros voltam a marcar 40 graus no norte e oeste de Goiás nesta quarta-feira. É o caso das cidades de Aragarças e Britânia. Chove na maior parte do estado. Chega a 7 milímetros no sudoeste e sul de Goiás. A umidade ainda é baixa, na casa dos 22%. Veja como fica quente em Porangatu, máxima de 39 graus. Mais calor para Porangatu amanhã. Moradores e comerciantes de Nova Aurora reclamam da falta de energia que acabou ontem por volta das 2 horas da tarde. A geladeira dessa moradora aí, a dona Celira, já está completamente descongelada. As carnes, ela diz que estragou tudo também. Tem uma mercearia ali da cidade que agora, para atender os clientes, só mesmo com uma lanterna, essa daí que a gente está vendo nas imagens. Tem supermercado também que só está funcionando porque tem gerador. Aí o gasto aumenta, né? Porque desde ontem o dono está usando combustível. Aí o prejuízo para o pessoal já passa de R$300 só nesse caso. Os moradores dizem que a energia foi embora depois daquele temporal com vento forte que teve ontem lá na cidade. E esses ventos chegaram a 90 km por hora, muito fortes, né? E durante todo o dia, equipes da Enel trabalham para tentar o serviço, né, restabelecer esse serviço de energia na cidade. Olha, em nota, a gente procurou a Enel, que disse o seguinte, que 12 postes caíram por conta desse temporal,
que teve rompimento de muitos cabos lá na cidade e que a região onde a rede foi mais danificada ali estava alagada e com muito barro. E aí isso dificultou o trabalho dos técnicos durante a madrugada. Mas a previsão é que essa energia seja restabelecida ainda hoje. Olha, a gente sempre mostra, né, com frequência aqui como o preço de tudo está ficando muito caro, né? A conta de energia, inclusive, é um exemplo que está pesando demais no bolso de nós goianos. E aí, para dar um alívio nesse aperto todo, as famílias de baixa renda podem conseguir até 100% de desconto. Assunto para Tássia Fernandes, que vai explicar para a gente, né, Tássia, como que o pessoal pode ter acesso a esse benefício. Boa noite. Boa noite, Gabi, para você e para todos. Olha, a chamada tarifa social, e pode ter direito ao benefício o consumidor que estiver inscrito no cadastro único ou então que receber o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Esse desconto ele é de acordo com o consumo da família. Então, por exemplo, quem consome até 30 kWh pode ter 65% de desconto, até 100 kWh 40% e até 220 10% de desconto. Agora, no caso das famílias indígenas e também quilombolas, essas famílias podem ter aí até 100% de desconto na hora de pagar essa conta de energia. Isso se o consumo for de até 50 kWh por mês. Aí, se o consumo for um pouco maior do que isso, a porcentagem desse desconto vai diminuindo também. Quem se enquadra aí nesses requisitos para poder ter acesso ao benefício é só procurar a distribuidora de energia, né, a loja aí do seu município para poder fazer então essa solicitação. Uma mão na roda para quem precisa, né, Gabi? Volto com você. Verdade, ajuda muito, né, Tássia? Ainda mais agora, tanta gente desempregada, passando aperto, né? Muito obrigada pelas informações. A polícia prendeu 2 homens e apreendeu uma adolescente que estavam furtando tampas de ferro, isso em Lusiânia. Os comerciantes viram as tampas sumirem e aí denunciaram. Nas imagens das câmeras de segurança, câmeras de monitoramento, dá para ver aí um homem que vai lá e fica retirando a tampa que fica na calçada. Detalhe, viu? 2 mulheres também com carrinho de bebê também cometeram esse mesmo crime. As tampas eram retiradas de preferência à noite e a Polícia Militar fez uma operação em vários ferros velhos ali da cidade e conseguiu encontrar os suspeitos em uma cooperativa de reciclagem. A gente está vendo agora aí as mulheres nos carrinhos, né, de bebê. 35 tampas ao todo já foram recuperadas e, segundo a polícia, elas seriam vendidas. Os 2 homens permanecem presos e o adolescente foi liberado. A gente está a uma semana do Dia das Crianças, data muito esperada, né? E os comerciantes estão otimistas, viu? Em Itumbiara, a expectativa é de crescimento de 20% nas vendas. As opções são tantas que fica até difícil escolher e tem para todos os tipos de bolsos. Fácil mesmo foi agradar o Davi, de 11 meses. Dá para notar que ele gostou desse carrinho aí. É a Ana Laura que vai dar esse presentão de Dia das Crianças pro sobrinho. É aniversário dele de 8 meses, eu vou comprar um carrinho e mais pra frente comprar uma roupinha para ele. A expectativa de consumo para o Dia das Crianças reforça uma tendência de recuperação gradual do varejo. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC apontou que 72% dos brasileiros devem ir às compras para esse Dia das Crianças. Em Itumbiara não deve ser diferente. A expectativa é que o comércio local tenha crescimento de 20% nas vendas em comparação com o Dia das Crianças do ano passado. Nós estamos acreditando muito que esse Dia das Crianças agora vai ser a marca da retomada para o desenvolvimento do comércio aqui na cidade de Itumbiara. As pessoas já estão vacinadas e isso dá uma segurança para a população sair na cidade. Gerente dessa loja de brinquedos, Nelson diz estar confiante com as vendas. Nós estamos com uma grande expectativa, nós já estamos com a loja já cheia de mercadoria. Segundo o gerente, por causa da pandemia, no Dia das Crianças do ano passado, houve uma mudança no tipo de brinquedos mais procurados. Teve uma grande evolução na venda de jogos e quebra-cabeça. Eu imagino que é porque os pais estão junto com as crianças dentro de casa, então é uma coisa para entreter todo mundo. Quem não vai precisar fazer esforço nenhum é o Davi, que está indo para casa de carrão 0 km. Bonitinho. Em tempos tão difíceis, a solidariedade ainda pode salvar o dia, viu? Em Santa Helena, uma panificadora oferece o café da manhã para muita gente que não tem condição de pagar.
A Silmara contou que tem esclerose múltipla e vive com o benefício que recebe. Ela vem de longe para garantir o café da manhã e não se esquece dos amigos que não podem vir. Aí eu pego para mim, eu pego umas 3 famílias também ainda. Sabe que eles não têm transporte para sair de casa, uma não pode andar também. A mesa solidária está aqui na calçada da panificadora desde o começo da pandemia. Os donos disseram que já tinham o costume de ajudar um público específico e quiseram ampliar essa rede de apoio. A ideia é essa aqui, ó. Se a pessoa precisar, ela pode pegar algo e levar para casa e quem puder, deixa alguma coisa aqui para doação. Talvez a gente até poderia usar uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia que o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem essa gota, o oceano é menor. E é de gota em gota que a solidariedade transborda. O seu José doa leite para quem precisa e gosta muito da proposta da mesa. Matar a fome de quem está com fome, né? Já pensou se essa moda pega? Comércio que puder fazer isso, né? Então, quem puder ajudar, contribuir, faça a sua doação. Vamos ajudar o próximo, né? A gente sempre pode mais, né? Hora da nossa imagem do dia. Gente, nesse calorão, até os animais silvestres estão procurando um jeitinho para se refrescar. Olha só, esse tamanduá aí invadiu uma casa, foi em Caldas Novas. Ele aproveitou para dar aquele mergulho na piscina. Os bombeiros foram chamados, tiraram o animal da água e depois soltaram numa mata. Bora encerrar o Jornal Anhanguera. Para você uma ótima noite, hoje com imagens de Jataí. Até amanhã.